Olá, alunos. Vamos iniciar nossa aula 2, nossa disciplina Projeto Integrador. Nessa aula 2 nós vamos trabalhar desenvolvimento de projetos, vamos contextualizar um pouco sobre a organização, projetos, o conceito de projeto, gerenciamento de projetos e também características de um projeto de sucesso. Para iniciar, faço um questionamento a vocês. Vocês já ouviram falar no trabalho de vocês, em alguma conversa, o que seriam projetos? Eu acredito que sim, porque é um conceito comum e faz parte de todo tipo de organização, de todo tamanho, independente do seu porte, sempre os projetos estão inseridos. Mas será que todos que falam de projetos possuem realmente uma dimensão do que ele engloba? A gente pode falar que cada ser humano tem um tempo finito de vida. Durante esse tempo as pessoas se desenvolvem habilidades, conduzem sua vida. E fazendo uma analogia com projetos, eles se parecem muito com os seres humanos, porque eles são finitos e também nascem, crescem e se desenvolvem. Essas são as principais características de um projeto, que ele tem um tempo determinado de vida. Para a gente falar sobre projeto, a gente precisa falar também da importância que as mudanças têm no contexto atual, né? O mercado mundial está mudando continuamente e toda organização deve admitir que as mudanças internas são um processo normal para atender essas demandas e essas exigências externas. Quando se escolhe uma mudança, há uma atitude positiva, uma construção em relação à consequência, mesmo que as coisas não saiam bem. Como apresentado nessa imagem, ela é bem instigante e mostra exatamente isso, os riscos que a gente tem ao buscar uma mudança, mas também o campo livre que ela se apresenta, né? Então, ao pensar em mudança, a gente tem que pensar que ela tem realmente várias situações conflituosas, que apresenta para a gente uma certa insegurança, mas também, em dando certo, há uma série de benefícios. Então, para ser bem sucedido no gerenciamento de mudanças organizacionais, é necessário ter em mãos um conjunto de ferramentas e técnicas para apoiar. Então não se pode ignorar a natureza das mudanças e o impacto sobre as pessoas e suas relações com essas mudanças. Pessoas têm medo, têm preocupações com o futuro, de como vão ser. E os projetos, eles ajudam para conclusão desses objetivos. O projeto, ele anda na empresa em separado da sua área operacional, digamos assim, do cotidiano, das suas operações. O projeto, ele é um esforço temporário, empreendido para criar um produto ou com resultado exclusivo. Mas ele anda em paralelo com as operações da empresa. Por exemplo, para trazer um benefício específico em determinado setor, quando o mercado está exigindo uma mudança ou quando a empresa vê a necessidade de mudar, de aperfeiçoar algo. Um projeto é um empreendimento único, com início e fim determinado, e utiliza recursos e é conduzido por pessoas, visando atingir objetivos pré-definidos e se caracterizando por ser temporário, exclusivo e progressivo. Observem que, nesse conceito do Cavalieri, ele traz muito, reforça muito essa questão de ser temporário, assim como no conceito anterior que nós apresentamos, que sempre ele tem essa característica de ser temporário e fazer uma entrega única. Única no sentido de ser exclusivo, né? Então, continuando aqui sobre o conceito de projeto, o documento chamado projeto é o resultado obtido ao se projetar tudo o que é necessário para as atividades a serem executadas, quais são os objetivos, que meios são buscados, quais os recursos necessários, onde serão obtidos e como serão avaliados os resultados. Um bom projeto escrito, ele tem que se mostrar capaz de comunicar com todas as informações necessárias. Existem elementos básicos que compõem a sua apresentação, o título, né? Ou seja, que expresse realmente o conteúdo que ele se propõe, a equipe, quem são os responsáveis, a justificativa, que deixe claro aí qual o problema a ser solucionado ou qual o objetivo a ser atingido, os procedimentos, a descrição de todas as atividades, como serão implementadas, o cronograma, que é a data de implementação das atividades, a avaliação, ou seja, como, quando e por quem será
avaliado o projeto, a disseminação do projeto para o ambiente, como ele vai ser colocado, o apoio institucional, ou seja, quem apoia e se propõe ou se propõe a apoiar as instituições que irão conduzir aquele projeto. Se o projeto se transformar numa proposta de financiamento e se aprovada por algum financiador, significa que ele comprometeu o que se pretendia realizar, ou seja, ele entregou aquilo que se pretendia, percebeu a importância e a sua possibilidade de êxito. Em outras palavras, ele acredita nas metas, vê que os objetivos seguem o mesmo rumo e vê as chances de sucesso. Então agora a gente vai falar sobre gerenciamento de projetos e aqui a gente tem uma apresentação que talvez vocês já tenham visto. Ele é muito comum em gerenciamento de projetos, mas ele retrata bem toda a complexidade que pode ter num projeto quando ele não é bem entendido, quando ele não é bem executado. Então a gente tem uma referência do que o cliente, como ele descreveu o pedido, a gente tem como foi entendido pela instituição, pelos projetistas. Então, a gente tem também ali uma montanha-russa que representa o custo que esse projeto vai ter por cliente e, no final, o que efetivamente o cliente precisava. Então, quando a gente vai tratar de gerenciamento de projeto, a gente tem que ter em mente, primeiro a gente precisa ter um escopo, ou seja, uma descrição clara daquilo que vai ser entregue com o projeto. Então, ela é a fase inicial, é o que tem que ter muito cuidado na hora da definição. Então, gerenciamento de projeto, ou gerenciar, administrar, coordenar ou gerir um projeto, são as técnicas aplicadas com conhecimento e habilidades para garantir o seu sucesso. Gerenciar um projeto envolve desde iniciá-lo até finalizá-lo. Passa aí pelas etapas de planejamento, de execução e atividade de controle. Essa atividade de controle é a hora de você analisar se aquilo que você tinha planejado realmente aconteceu, realmente está acontecendo. O gerenciamento de projeto é realizado por meio da integração dos seguintes processos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Ainda falando sobre gerenciamento de projeto, o gerente de projetos ele é responsável pela gestão do projeto e visa a identificação da necessidade do projeto, o estabelecimento dos objetivos, deixando ele de forma clara, palpáveis, o atendimento às expectativas de todas as partes interessadas e o devido balanceamento entre qualidade, escopo, tempo e custo. Como eu coloquei, o escopo é a descrição clara daquilo que vai ser entregue com o projeto. A gente tem que ter muito cuidado que muitas vezes o cliente ele faz um pedido ou você projeta lá no seu projeto uma determinada descrição, o que você quer entregar, e ao longo do tempo são incorporadas outras coisas que desfiguram aquela condição inicial. E isso vai levar mais tempo e mais custo. Então, por que estudamos gerenciamento de projetos? É a hora de descobrir os métodos, ferramentas, técnicas e boas práticas que nos levam a projetos bem-sucedidos. Então, entender todo o contexto que envolve o gerenciamento de projeto em organização é essencial para uma boa execução do projeto, para que ele realmente chegue a seu fim. Então, o que devemos fazer é estudar essas boas práticas, técnicas e ferramentas para conseguir elaborar processos de gerenciamento de projetos, para que, como eu falei, seja entregue um projeto com as características esperadas. Quando a gente faz o questionamento, o que você acha que é um projeto bem-sucedido? No geral, as pessoas vão dizer que entregue aquilo que se esperava. Ok, está certo, mas essa é uma condição apenas. Existem outros para a gente caracterizar um processo de sucesso. Ele tem que, por exemplo, terminar dentro do tempo e do orçamento previsto. Imagine as obras que eram para serem feitas para a Copa do Brasil 2014. Várias obras elas foram entregues, mas foram entregues após o prazo e muitas delas fora do orçamento previsto. Isso a gente não pode identificar como sendo um projeto de sucesso apenas ele ter sido entregue, porque ele pode custar bem mais, como nesse exemplo que eu falei, ou ser entregue após o período que se esperava. Então ele perde muitas vezes até o sentido. Quando, por exemplo, se você faz um projeto de uma casa e na hora da execução
fazem com que esse projeto seja entregue pós a data, vai gerar uma insatisfação para o cliente. Isso em um projeto de uma casa ou em qualquer outro. Um outro critério, então, além do tempo e do orçamento previsto, que tem que ser cumprido, outro critério para a gente dizer que um projeto é de sucesso é que ele tenha sido concluído com o menor número possível de alterações do escopo, ou seja, o que estava projetado realmente ser entregue, para que não haja variações. Até porque se houver muitas variações daquele escopo inicial, termina que o orçamento não possa não atender a esse novo escopo, ou o tempo também não consiga se cumprir, o prazo necessário. Concluídas com utilização otimizada de recursos. Então, o terceiro critério é que a gente otimize esses recursos, ou seja, tenha uma eficiência na utilização desses recursos. Um outro critério para a gente dizer que um projeto teve sucesso é que ele tenha atingido a qualidade desejada, que realmente o cliente se sinta satisfeito com o que foi entregue. Tenha sido aceito sem restrições pelo contratante, ou seja, aqui existe uma satisfação de quem solicitou aquele produto que vai ser entregue pelo projeto, né, que vai ser entregue ao final do projeto. Não tenha agredido a cultura da organização, ou seja, que tenha atrapalhado os demais procedimentos. É realizado sem atrapalhar as atividades normais da empresa. Vocês lembram que eu falei que o projeto ele tem que ser desenvolvido em paralelo com as atividades normais da empresa. Então, esse projeto ele tem que ser entregue e desenvolvido, mas sem atrapalhar os processos normais da empresa. Então, observe que eu falar em um projeto de sucesso, ele vai muito além de eu entregar aquilo que eu tinha me proposto. Eu tenho que respeitar o orçamento, eu tenho que respeitar o tempo previsto, eu tenho que utilizar bem os recursos disponíveis, eu tenho que buscar fazer o mínimo de alterações possíveis no escopo inicial. Então, esses são um dos critérios básicos aí para eu falar num projeto de sucesso. Então, aí a gente apresenta nossas referências desta aula e até a nossa terceira aula. Um abraço.